Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Já dava para acabar o culto, né, irmãos? O louvor foi bênção, o pastor trouxe a palavra de Deus, mas eu creio que ele tem mais para falar para a gente, por isso que eu estou aqui. Gente, já acabou janeiro, passou correndo, demais, demais. Vou expor a irmã Thalita aqui, ela quase esqueceu de dirigir o louvor hoje, inclusive. Porque passou muito rápido mesmo e, enfim, mas ainda é começo de ano e a gente está num momento muito propício para falar sobre a vontade que a gente tem de viver o novo de Deus. Virada de ano é isso, que a gente está mais empolgado para novos projetos. Essa palavra que o pastor Joel trouxe caiu assim como uma luva para mim e para muitos de vocês, eu creio. Porque a gente está nessa época que a gente está empolgado, a gente está procurando novos horizontes, talvez um emprego novo, talvez estudar mais, um hobby diferente. E muitos gostariam, ou até já começaram, a tentar ter uma vida mais saudável. Ou talvez a gente está correndo atrás do prejuízo que a gente deixou ali nas festas, né? Não sei, talvez. Eu sim. E, de fato, entrar na academia nessa época do ano chega até a ser meio irritante. O pastor Joel uma vez compartilhou que ele gosta de ir quando abre a academia porque ele quer treinar em paz. Essa coisa de dividir a máquina, fazer fila, né? Você chega, pergunta a pessoa, e aí, você já está terminando? Posso fazer? Vamos revezar? Né? E tá demais mesmo. Porque esse início de ano é assim. A galera está empolgada, o pessoal está animado. E esse início, né, de a gente tentar ser saudável, de a gente buscar uma vida mais ativa, pode ser empolgante, principalmente agora que a gente começou. E você talvez até tenha aquela garra para persistir, para continuar, mas é doloroso. Por que é doloroso? Dói usar músculos que você nunca usou. Dói também sair da cama mais cedo, talvez. Mudar a rotina completamente para encaixar exercício físico. Dói deixar de comer o que você gosta. Isso, para mim, dói bastante. Não sei vocês. Mas a gente sabe que largar esses velhos hábitos, que são confortáveis à primeira vista, naturalmente nos trazem desconforto. Trazem desconforto e dor. Mas a gente sabe que para parar de ser sedentário, comer menos besteira, a gente precisa fazer isso. E certamente isso nos fará bem, trará resultados, se persistirmos. E nessa série de mensagens sobre o novo de Deus, a gente tem aprendido, escutado, que o novo de Deus não é sobre nós, mas o novo de Deus é sobre Ele. Não tem a ver com as nossas próprias conquistas, com a nossa prosperidade, mas tem a ver só a Ele. É sobre Ele. O encontro verdadeiro com Jesus resulta em transformação radical. E não uma transformação radical só de uma hora para outra, mas constante. Um desprendimento cada vez maior dos nossos desejos pessoais, de prazeres temporários e a descoberta de uma satisfação verdadeira, mesmo às vezes, ou muitas vezes, em meio à dor e ao sofrimento. E hoje nós vamos meditar em João 4, 5 a 30. A gente vai ler ele completo. Esse texto fala sobre Jesus e a mulher samaritana. E a palavra de Deus fala assim: Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar,
perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus, a quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: Vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: O que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Deus, nós acabamos de ler a tua palavra agora. Palavra que veio do Senhor. E nós cremos que o Senhor quer falar algo a nós nessa manhã. Então nós pedimos para que o Senhor esteja dando essa sensibilidade ao coração e ao ouvido dos nossos irmãos aqui, para que o Senhor faça a tua vontade e a tua obra em nossas vidas e na tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém. Jesus e os seus discípulos, eles estavam viajando em direção à Galiléia e eles precisavam passar nessa região de Samaria. E nessa viagem, a palavra diz que Jesus fica cansado e decide parar nessa cidade, Sicar. Uma parada em uma cidade samaritana e acontece uma conversa com uma mulher samaritana. É óbvio, mas é incrível. É muito maravilhoso e fantástico que tudo que Jesus fez aqui na terra, todos os seus passos, todas as decisões, todas as palavras, todos os olhares, tinham um propósito. E poderia ser bem uma parada qualquer, uma parada rápida, tipo quando a gente faz no Graal, no frango assado, na estrada, só para
ir no banheiro rapidinho, tomar uma água, ou não, né, porque a água é muito cara nesses lugares. Mas não foi uma parada qualquer. Essa parada ela tinha propósito. Por que é importante a gente entender que essa era uma cidade samaritana e essa mulher era uma samaritana? Eles eram um grupo racial misto, rejeitado pelos judeus e até os não-judeus. Eles não eram totalmente judeus e nem totalmente gentios. Era uma região que era evitada, inclusive, pelos judeus mais rigorosos. Os judeus que precisavam ir para Galiléia, eles faziam um caminho mais longo ainda, só para não ter que passar na cidade. Porque os judeus consideravam os samaritanos impuros, imorais. Enfim, uma etnia rejeitada, um grupo racial rejeitado. E a própria mulher, quando ela recebe esse pedido de água de Jesus, ela fica surpresa. Ela pergunta, como assim? Você, judeu, falando comigo, samaritana? Será que eu ouvi certo? Um judeu falando comigo? Como assim? E ela não fica surpresa só com isso. Ela não esperava encontrar ninguém nesse horário, nesse poço. Meio-dia era o horário, é o horário, né? Ainda que o sol está rachando, né? E é o horário que ninguém vai pegar água. As mulheres não iam nesse horário, ou iam no começo da manhã, ou no final da tarde, onde o sol já estava mais tranquilo. Então esse era o momento ideal se você quisesse se esconder de alguém, ou se você não quisesse encontrar ninguém. E Jesus já sabia muito bem disso. Jesus já sabia que essa mulher ela tinha um motivo para se esconder. E no versículo 16 a 18 fala isso. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Depois que Jesus ele se revela como fonte da água viva, a mulher ela pede essa água. Jesus, então me dê essa água, porque eu não quero mais sentir sede. Eu não quero mais vir aqui no poço para buscar água de novo. E aí Jesus fala, então, traga o seu marido. E aí brevemente ela fala, com um ponto final, eu não tenho marido. Quase com a intenção de encerrar o assunto. E de novo Jesus já sabia muito bem por que ela queria encerrar essa conversa. E responde, é verdade. O que você falou é verdade, você já teve 5 maridos. E a pessoa que mora hoje com você não é o seu marido. Talvez esses 5 homens morreram, talvez eles se divorciaram. Isso não tem como a gente saber, mas o que importa é que ela estava vivendo um relacionamento errado. Sem compromisso, sem reconhecimento da comunidade. Numa época que isso ainda era visto com mais rigor, mais severidade. A mulher samaritana, ela não queria encontrar com ninguém, não queria ser vista. Ela pegava o sol do meio-dia para buscar água, porque não queria se expor, não queria sofrer, não queria passar vergonha. Numa cidade que talvez todo mundo já soubesse quem era ela e o que ela estava fazendo. Uma mulher que estava vivendo uma vida solitária, tentando encontrar satisfação em relacionamentos, diversas e diversas vezes e sem sucesso. Tantas vezes que no último ela decidiu nem se casar, nem firmar um compromisso. A minha geração de profissionais, ela é marcada por um fenômeno
chamado quiet quitting, que significa, ao pé da letra, a tradução do inglês, desistência silenciosa. Também tem um termo chamado acting your wage, que significa agir de acordo com o seu salário. A minha geração, eu estou falando de maneira generalizando, né? Mas isso é um fenômeno que tem acontecido muito nos Estados Unidos. Eu vejo aqui também. Eu tendo a pensar assim, mas não que todo mundo faça isso, né? E nem sempre isso é consciente. Mas é uma geração que não quer fazer nada que está fora do escopo. Então, se a minha vaga pede para fazer A, B, C, eu vou fazer A, B, C e nada mais. Por quê? Isso é uma forma de protestar silenciosamente. Como eu falei, de forma consciente ou não. Às vezes nem é consciente, às vezes é natural, porque a sociedade começou a impor uma forma de trabalhar cada vez mais preocupada com resultado, né, com eficiência. E a minha geração já está cansada disso. Já está cansada dessa forma tradicional de trabalhar. Isso às vezes funciona como um protesto contra uma forma de trabalhar que obriga você a misturar a sua vida pessoal com o trabalho. Obriga você a ficar horas e horas, fazendo horas extras, trabalhando até tarde, fazendo com que o trabalho defina quem nós somos. Enfim. É uma forma que a gente encontrou, talvez, de reagir a essa sociedade que tem cada vez mais feito a gente trabalhar mais duro. E, como eu falei, eu mesmo tendo a pensar dessa forma, porque a gente precisa prezar pela família. A gente precisa prezar pela nossa saúde emocional. Tem se falado muito, inclusive, isso nos trabalhos atualmente, né? Como forma de corrigir, né? De ajustar e talvez, enfim, ajustar isso a um modelo de trabalho um pouco menos opressor, um pouco menos pesado. Mas, como eu falei, eu tendo a pensar assim, porque eu estou na geração que eu estou, e eu vi, enfim, meus pais trabalhando dessa forma, e acho que é um processo natural da coisa acontecer. Mas é um dos sinais, é um dos sintomas que a gente está vivendo numa sociedade que não quer mais sofrer. E está errado? Claro que não. Quem quer sofrer? Né? Quem busca sofrimento? Mas isso vem com uma busca por uma satisfação imediata, a todo momento. Eu preciso ser satisfeito no que faço, eu preciso ser estimulado o tempo todo. A gente está em tempos que a tecnologia e as redes sociais nos permitem ter estímulos o tempo todo. Prazer instantâneo o tempo todo. Ver um vídeo de 10 minutos no YouTube, vixe, eu quase já não vejo. Imagina o pessoal mais novo. 10 minutos no YouTube é perda de tempo, é muito tempo. Mas o que a gente faz? A gente gasta mais vezes, mais tempo, mais que 10 minutos, às vezes meia hora, 1 hora, 2 horas, em vídeos curtos. Né? TikTok, Reels, Shorts. E a gente nem precisa virar o celular na horizontal mais. O jovem não faz mais isso. É muito trabalho. A gente já vê na vertical aqui como a gente está segurando o celular. A gente não quer perder tempo. A gente quer satisfação instantânea, prazer instantâneo. Eu preciso trabalhar no que gosto. Eu preciso fazer isso por menos tempo possível. Eu preciso alcançar os meus objetivos mais rápido. E adivinha só? Tem vídeos curtos no TikTok que exatamente ensinam você a fazer isso. Como fazer renda passiva, como ganhar mais e mais rápido, como, enfim, viajar mais, tendo que trabalhar pouco. Sofrer para conquistar, resiliência para crescer, esperar para ganhar. Tudo isso
deve ser evitado. A minha geração ela é marcada por isso. E as pessoas elas estão então fugindo do sofrimento e buscando satisfação rápida e em lugares errados. Na época do meu estágio da faculdade, eu vivi uma urgência muito grande de atender ao chamado de Deus. A minha satisfação naquele momento, naquele tempo, era exercer aquilo que Deus realmente queria para a minha vida. Então eu não queria ter que passar pelo estágio. Eu não queria mais trabalhar na minha área. Eu só queria ser missionário logo. Então o estágio para mim era castigo. Era perda de tempo. Era um peso. E eu não sabia que exatamente o estágio era o novo de Deus para a minha vida. Mal sabia eu. Eu estava ali me enganando, achando que o novo de Deus era uma conquista, era poder ser satisfeito na minha vocação, é sair daquele emprego chato, chefes chatos, e ser missionário, conquistar algo. Eu estava me agarrando no velho homem, não querendo me desprender das minhas preferências, evitando o sofrimento e procurando satisfação no tempo errado e no lugar errado. E a mulher samaritana, ela encontra com Jesus na hora e no lugar certo. Quando ela se surpreende com um pedido de água vindo de Jesus, Jesus responde: se você soubesse quem eu sou, você é quem estaria pedindo água, e Deus lhe daria a água viva. Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, não importa quem é você, não importa essa tensão que existe entre judeus e samaritanos, importa quem Deus é e o que Ele pode fazer por você. E note que a mulher, ela demora para entender. Questiona Jesus mais uma vez, mas como assim? O poço é fundo. Eu não vejo nem corda, nem balde perto de você. Como que você vai pegar essa água viva? E além disso, você se considera mais importante que Jacó, que nos deu esse poço? Você acha que você consegue uma água melhor do que essa, que Jacó bebeu, que seus filhos beberam, que seus animais beberam? Como que você pode oferecer uma água melhor? E no versículo 13, 14, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus, ele se revela como aquele que é a única fonte de satisfação verdadeira. A mulher não terá mais que sentir sede, não precisará buscar em outros lugares e pessoas, pois agora encontrou a fonte e a pessoa certa. E depois que Jesus se revela ele revela, o pecado, os casamentos frustrados e o seu relacionamento imoral, a mulher então percebe que ela não está falando com qualquer um. E ela fala assim, então eu acho que você é profeta, né? Você deve ser profeta. Então responde essa dúvida, por que que os judeus falam que o único lugar de adoração é lá no monte, é lá no templo em Jerusalém? Enquanto nós, samaritanos, falamos que é aqui no monte Gesarim. Me responde essa dúvida, já que você é profeta. E mais uma vez, o contexto dessa tensão entre judeus e samaritanos vem à tona e Jesus responde,
creia em mim, mulher. No versículo 21 a 24, fala assim: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. É necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. O Senhor outra vez diz que não importa quem são os samaritanos. Não importa quem são os judeus. Jesus aqui prediz sobre a sua obra de redenção, sobre a inauguração de um novo tempo, de um novo período que o povo de Deus será templo de habitação do Espírito Santo. Não vai importar a etnia, não vai importar lugar, mas o alvo da adoração será Jesus Cristo, é Cristo. Então, a seguir, logo depois, Jesus, de fato, ele se apresenta como Messias. Eu sou o Messias. A mulher fala, nossa, é verdade isso que você está falando. Eu acho que quando vier o Messias, que é Cristo, ele vai de fato revelar essas coisas. Jesus fala, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você, eu sou o Messias. Jesus Cristo, ele se revela pela primeira vez como o Messias. Ele nunca tinha falado isso para ninguém. Mas ele se revela como o Messias para uma mulher samaritana, uma mulher rejeitada, uma mulher marginalizada, pecadora. Ele se apresenta como aquele que cumprirá essas coisas, como aquele que satisfará a todos. E por muito tempo, eu continuei fugindo dos processos e o novo que Deus tinha para mim. Eu saí do estágio, eu só fiz o tempo que eu precisava, o período obrigatório da faculdade. E aí logo eu comecei a trabalhar como autônomo. Eu não queria mais trabalhar para chefes. Eu não queria mais trabalhar para um mercado de luxo, que foi o meu estágio. E aí eu fugia. E aos poucos Deus foi me ensinando, me direcionando meus passos e erguendo o meu olhar para Ele. Olha, Dai, agora eu te dei uma esposa. Você é a cabeça do lar. Zele por isso. Priorize a sua família. E a partir do momento que eu fixava os meus olhos para Ele, menos importava o que eu queria. Menos importava a minha satisfação e o meu desejo. E mais importava em quem Ele é. Mais importava o que Ele é, quem Ele é e o que Ele faz na minha vida hoje. Sem precisar ficar ansioso, sem precisar ficar preocupado. E hoje eu estou trabalhando em um lugar que eu evitei por muito tempo. Eu fugia de agência, fugia de publicidade. Não queria nem a pau. E estou aqui, gostando, aprendendo muito, crescendo cada vez mais. E a gente está prestes a sair. Eu e a Vitória, a gente estava planejando sair nesse começo do ano. E as portas se fecharam. Algumas dessas portas se fecharam e a gente está tentando ouvir a voz e a direção de Deus. Para onde Ele quer nos levar, quando Ele quer nos levar. E está sendo fácil? Não. Está doendo muito. Não tem sido fácil. Mas a minha satisfação, ela não está na minha ida, e sim naquele que nos chama. É Ele que nos capacita a continuar, nos renova diariamente e nos dá a direção, nos dá a paz necessária.
que excede todo o entendimento. Nós estamos de corações dispostos, ouvidos abertos e empolgados para botar o pé enquanto Ele bota o chão. Isaías 41:10 fala assim: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou eu, o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã, irmãos. Se você crê e o reconhece como seu Senhor e Salvador, Ele é a sua fonte de água viva. É Ele que mata a sua sede. É Ele quem o fortalece e o sustenta. Não há motivo e não há outro lugar para procurar satisfação. Você já sabe onde encontrar. A profecia, o novo tempo que Jesus predisse à mulher samaritana, hoje já está cumprida. Jesus morreu e ressuscitou por nossos pecados e hoje nós temos a promessa do Espírito Santo que habita em nós, povo de Deus. E não importa quem você é, não importa onde você vive, não importa a cor da sua pele, quais pecados você já cometeu, não importa se esse edifício aqui, irmãos, se a gente perder esse edifício, se já não tiver mais internet, não tiver mais câmera, não tiver energia elétrica, não tiver instrumentos, não tiver quem toque, o que importa é quem Ele é. O que importa é a nossa adoração, é a nossa devoção a Ele. O que importa é quem nós somos, não definidos pelo que as pessoas falam, que a sociedade impõe. O que importa é quem nós somos diante do nosso Criador, do nosso Pai. Depois que a mulher samaritana ela ouve tudo isso, a palavra diz o seguinte, no versículo 28-30. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Ela tinha ido ao poço buscar água, mas deixou o seu jarro para trás. Ela escolheu um horário para não se expor, mas foi à cidade e se expôs, anunciando em alta voz o que tinha ouvido e quem tinha encontrado. O sofrimento dessa exposição já não importava mais. E ela simplesmente foi, sem medo. Em alta voz anunciou e levou mais pessoas a conhecer a Cristo. Isso não é fantástico, irmãos? Enquanto nós não conhecemos Jesus, enquanto essa mulher ela não encontrou com Jesus, estava tudo bem ela tentar encontrar satisfação nos relacionamentos falhos. Mas a partir do momento que a gente encontra Jesus, as migalhas que o mundo nos oferece já não são mais suficientes, são simplesmente migalhas. Porque o que nosso Deus, o que Jesus pode oferecer para nós é muito melhor. E aí, o horizonte se abre, o novo de fato vem. Já não vivemos para nós mesmos, não vivemos para trabalhar, para ter prazer, para não sofrer, vivemos para Ele. 2 Coríntios 12:10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
Pois quando sou fraco é que sou forte. Olha o que Paulo fala. Fantástico. A sua graça nos basta. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Portanto, não há mais vergonha, não há mais medo. Nós recebemos coragem e ousadia do Espírito Santo para sermos ponte para o amor dele para mais pessoas. Não há, irmãos, a possibilidade da gente receber uma notícia boa e guardar para nós mesmos. A mulher samaritana, quando recebe essa notícia, a primeira coisa que ela faz é largar o jarro, é largar a vergonha e é contar essa notícia para a cidade. Então, irmãos, sejamos assim também, filhos de Deus que vivem o novo dele todos os dias, dispostos a sofrer e abrir mão do nosso egoísmo, do nosso pecado, vícios, conforto, satisfação própria e egoísta, dispostos a sermos ridicularizados, inclusive, por causa do próprio Evangelho. Porque nele, somente nele, somos satisfeitos. Feche os teus olhos, irmãos. Ore ao Senhor agora e peça para que Ele lhe mostre o que você tem feito. Talvez você seja como a mulher samaritana, que estava buscando satisfação em lugares errados. Peça para que o Espírito Santo agora incomode o seu coração, fale o seu coração, o que você precisa fazer. Ou, Deus, fale comigo. Deus, eu quero dessa água viva. Vamos passar um momento orando, irmãos. Santo Deus, primeiro eu quero orar por aqueles que o Senhor incomodou o coração e que tem sido como essa mulher samaritana que tem buscado satisfação no tempo e no lugar errado. Oramos para que o Senhor se revele mais uma vez nessa manhã, nessa semana, como única fonte de água viva, como única fonte de satisfação. E para que essas pessoas possam largar, Pai, vícios, pecados, se desprender, Pai, das preferências pessoais, gostos pessoais, sonhos particulares, e possam entregar verdadeiramente suas vidas a Ti, e Te servir corajosamente, dia após dia. Pai, eu oro também, Senhor, por aqueles que não Te conhecem. Eu oro por aqueles que nós, irmãos, aqui nos relacionamos todos os dias. Oportunidade que nós temos, Pai, de levar a Tua palavra para essas pessoas. Pai, que o Senhor esteja abrindo o coração dessas pessoas perdidas, que precisam de Ti, que precisam dessa água, Pai. Se há alguém
nessa manhã nos assistindo, nos ouvindo. Que o Senhor esteja tocando esses corações. E que essas pessoas possam te aceitar como Senhor e Salvador, Pai. E mais pessoas sejam salvas, mais pessoas sejam alcançadas pelo Teu incrível amor. Pai, continua, Deus, a nos dar ousadia e coragem, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Porque nós não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para Te glorificar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, igreja.